Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje vamos falar de jogos retrô e também de criação de games inspirados nesses jogos retrô. Pois recebo aqui no podcast o grande Zé Vitor, que já realizou inúmeras produções independentes com jogos de Liga da Justiça, Caverna do Dragão, X-Men e também o famoso Retro Gamer Adventure e muitos outros. Zé Vitor, como vai, meu velho? Olá, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Obrigado, Alfredo, pelo convite. Estamos juntos aqui para conversar sobre produção de fangames e jogos retrô no geral também. É nóis, cara. Grande prazer ter você aqui. Eu lembro há uns anos atrás, né, que eu vi uma galera jogando o Retro Gamers Adventure e cada chefe de fase que apareceu me matava de dar risada, cara. Aquilo ali ficou muito criativo. Naquele jogo realmente foi uma diversão fazer e foi uma diversão maior ainda ver os outros jogando, né? Porque era engraçado, muitas piadas e tal no jogo. Quem tava por dentro do YouTube e do YouTube daquela época conseguia sacar muita referência, né? Uma das coisas que mais me pedem é para eu continuar, fazer mais. Mas a minha mágoa com esse projeto é porque, como ele é muito de piada, as piadas morrem muito rápido, né? Fica velha. Então, se você for ver o jogo agora de 2019, é piada de Márcio Seixas, é tudo meme antigo já. Então, eu só não invisto mais nesse projeto porque ele envelhece muito rápido. Quem é daquela época, quem acompanhou o YouTube naquela época, vai entender. Agora, se você colocar pra uma pessoa, nova no YouTube hoje, que não acompanha muito aquilo, ela vai boiar naquilo, né? Não, e algumas piadas bem específicas. Tem a girafa da Amazônia. A girafa da Amazônia foi uma piada que durou um mês, sei lá. Ninguém lembra mais disso. Então, tem o sapo caga-regra também, né? Todo mundo sabe quem é. Essa ainda vale. Essa ainda vale, mais ou menos, né? Porque, enfim, o cara não tá mais aí no YouTube, né? Mas tem também aquela tem isso. Como é que é, né? O refutador com música, alguma coisa assim, que também foi um meme muito bom, né? Sim, é. Cara, antes da gente seguir aqui com o bate-papo, deixa eu avisar a galera que nos escuta que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canico. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E assim, cara, aqui nesse podcast quem nos escuta é um bando de nerd. E a galera quer indicação. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias da cultura pop e você possa estar indicando pro pessoal? Pode ser qualquer coisa. Eu tenho consumido série, né? Eu acho que ultimamente, enquanto eu fico desenhando, eu tenho assistido bastante série. Eu assisti o Deus Ex Machina, não é? Da Prime. Eu achei ali muito divertido, aquela desenho animado é divertido, tem um grupo de heróis, parece uma missão de RPG, quem jogou RPG vai se identificar. Ah, legal, cara. Assisti o filme do Caverna do Dragão também, o Dungeons and Dragons, também achei bem divertido. Muitas referências ao clássico. Uhum. Tem uma referência até ao desenho, né? Tem. Aparecem os personagens lá vestidos igual, assim, não é o mesmo, mas é um easter egg quase, né? Porque o Bob tá adulto, então não sei, acho que não tenta botar uma criança numa situação de perigo, mas é um easter egg legal, o filme é divertido. Vai dizer que os caras são presos lá até hoje, né? Tem isso também. Você fez o game do Caverna do Dragão, né? Baseado no desenho que a gente tanto assistiu aqui no Brasil, né? E é curioso porque esse é um desenho que, pelo que eu sei, ele fez muito sucesso aqui no Brasil. Muitos de nós crescemos assistindo aquilo, mas ele é um desenho com poucos episódios e que lá fora, onde ele foi feito, não deu muito certo, né? Se eu não me engano, ou é 17 ou são 27 episódios que ele parou na terceira temporada e não deu certo lá, né? Tanto que cancelaram. E aí no Brasil, o Brasil não tinha tanto desenho na época, então repetia muito, por isso que repetia muito Jaspion, repetia muito. E aí
teve coisas que fizeram sucesso aqui pela repetição, que de tanta gente assistir, a gente criou, sei lá, ficou uma memória afetiva desses desenhos. Mas lá fora realmente não fez sucesso, tanto que a gente não vê brinquedo, chegou agora nas lojas os bonecos do Caverna do Dragão. Antes não tinha esse interesse, essa busca lá fora. E gerou por anos, né, uma especulação de como que aquilo acabou, né? Teve até a teoria maluca da internet, que isso aí já foi desmentida há muito tempo, né? Mas aquela teoria de que os moleques, na verdade, estavam tudo morto, né? Que ali eles estavam no inferno, nos negócios. Os caras tinham essas pilhas de fazer essa parada na época. Você lembra disso, né? Eu lembro quando surgiu a teoria e lembro que demoraram para desmentir, porque a internet não era tão rápido, né? Não tinha rede social como tem hoje. Ela rodou muito essa teoria até que foram atrás e descobriram que tinha um roteiro realmente, que nunca foi filmado, né? Mas que o roteiro final existia. Mas a teoria era bacana. Eram dois demônios, né? Que ficavam brigando entre si, só que eles não podiam se atacar, e o mestre dos magos botava as crianças para atacar o Vingador. Era bacana a teoria, eu lembro dela. A Oni, que era o unicórniozinho, era um demônio também, porque era quem sempre impedia eles de... Isso, era. Exato, tinha isso. Aí o mestre dos magos botava a Oni para atrasar eles. Quem, na época, desmentiu essa teoria, eu acho que foi o primeiro a fazer isso, foi o jornalista Pablo Miyazawa. Ele trabalhava na Herói. Né? Ele contou essa história quando ele veio aqui. Ele mandou um e-mail para os criadores. Eles responderam e falaram: não, isso aí não é verdade. Aí mandaram para ele o roteiro de verdade do negócio. Ah, não sabia dessa não. Foi daí que surgiu esse roteiro, então. Isso. Ele publicou na revista Herói na época. E isso hoje está num livro que ele escreveu, que é... Eu tenho ele até aqui, que parece que é 52 mitos pop. Vale a pena, porque tem muita coisa. Ele desmente muitas coisas, e essa é uma dessas histórias que ele desmente lá, né? Que são teorias que surgem aí na internet. E ele fez uma pesquisa, embasou tudo e tá lá bonitinho neste livro. Recomendo. Não, tanto que desse roteiro surgiu uma história em quadrinho que foi feita só no Brasil, né? Porque o pessoal aqui era muito fã e fizeram uma história em quadrinho e depois fizeram um desenho animado que aí fizeram em inglês e em português. Foi. E é um desenho animado bem fangame mesmo. Bem fangame não, bem criação de fã, né? E tanto que quando eu comecei a fazer o jogo, o pessoal que fez esse desenho entrou em contato comigo e eles me mandaram os áudios, que eles tinham vários áudios ripados. Os áudios que eu botei da Uni foi o pessoal que fez o desenho que me mandou, né? Que da hora, cara. Tipo, rolou uma parceria aí, então. Foi quando começaram a divulgar o projeto, aí como não tem tanto material de Caverna do Dragão, então os fãs, né, que ficam procurando qualquer coisa de Caverna do Dragão, eles acharam meu jogo, aí, se puder ajudar, e me deram áudio da Tiamat, da Uni, vários áudios que eu precisava lá. Que bacana. Então os sons que eu uso no jogo do véu, Vixe, esqueci o nome, Fica Invisível. Eu sei, da menina lá, mas não lembro o nome dela também não, cara. Os efeitos sonoros é todo do desenho que me mandaram, esse pessoal que fez o anime. O anime não, o desenho. Que legal. Você fez um jogo, cara, que assim, quando eu era moleque, eu não, na minha inocência, assim, eu não sabia o porquê, né? Porque eu pensava que por estar passando aqui no Brasil era um sucesso. Mas como a gente bem mencionou, não era. E você fez uma parada que eu queria ter jogado quando eu era moleque. Lá no meu Super Nintendo da vida. Muito comum nos comentários de tudo que eu faço, o pessoal, nossa, isso nos anos 90, nossa, isso há 20 anos atrás. Então. O pessoal sente a nostalgia jogando os jogos de hoje, porque era um jogo que a gente sonhou quando era criança. Então, cara, e eu até... Tipo, eu jogo aqui uma ideia pra ti. Sabe o que tá faltando hoje? Principalmente nessa parte mais beat'em up, que eu acho que eu não sei quais são os seus planos hoje. Eu sei que essas coisas que você faz tipo, é uma doação que você faz pra gente que é fã dessas paradas. Então, eu tô só falando aqui uma ideia. Mas um jogo dos Power Rangers. Dos Power Rangers, tem um cara que é bom dessa comunidade Fan Games fez, que é o Mers. E tem um que está em produção, que é de um amigo meu, o Douglas Baldan, que ele lá no último trailer dele disse que sai esse ano. E ele está pegando os sprites do Super Nintendo, misturando com o do Mega Drive, fazendo muito sprite original.
não é aquele esquema do Super Nintendo que as mulheres são igual ao homem quando transforma, tem a sainha toda. Depois eu mostro um trailer, eu te marco lá pra tu ver como tá ficando bacana. Tem um do jogo do Power Rangers que vai sair, não sei se esse ano ou 2024 talvez, mas tem um em produção, muito bom. É porque a franquia, desde lá do Super Nintendo, desde os 16 bits praticamente, que assim, eu não vi mais um jogo tão foda como era naquela época. Tem um de luta que é atual, né? Tem para as plataformas modernas, mas não é bem o que eu queria um beat'em up mesmo. Eu vou dar uma olhada nesse aí que você falou. Eu ainda joguei uns do Nintendo DS, mas aí já é uns Power Rangers que a gente não conhece, né? Porque a gente conhecia a primeira geração lá, e aí a geração que a gente já não sabe quem é, Power Ranger Samurai, Power Ranger. Mas passou batido esse do DS aí. Tipo, eu já parei de acompanhar Power Rangers há um bom tempo, né? Assisti recentemente o especial, né, de 30 anos que teve. Até tô combinando com o Bonner pra gente vir aqui falar um pouco sobre esse especial aí. Mas por quê? Porque é uma parada de uma temporada que eu assistia quando eu era moleque. Mas os novos, particularmente, eu não conheço nada disso aí. Já faz muito tempo que eu deixei de assistir. Inclusive, esse meu amigo perdeu essa janela, né? Porque ele podia ter se programado para lançar agora, que aí o hype tava grande, né? Do Power Ranger, Netflix e tal. Mas ele prometeu lançar em 2020, quer dizer, no trailer tem lá 2023, não sei quando é que vai ser lançado. É que a gente tem que também, tipo, nós que somos fãs temos que entender que o trabalho que vocês fazem, né, é uma parada muito complicada, né, porque vocês fazem uma parada bem feita e, de certa forma, vocês estão doando aquilo pra nós, né, tipo, não é como se a gente estivesse pagando pelos trampos de vocês, né. Não, a gente recebe muito pedido assim, mas a gente aprende a filtrar, porque às vezes vem boa ideia realmente, mas a gente não consegue dar conta de tudo, né? Assim, quando eu faço jogos de heróis, de Marvel e DC, é muito pedido, bota esse herói, bota aquele, faz isso, faz aquilo, mas a gente não dá conta de fazer tudo, não. É A gente muito vai indo na maciota aqui. É muito personagem que tem nesses universos, né? Se for colocar tudo, o projeto não termina nunca, né? Vira aquele Mega Man X Corrupted, que tá não sei quantos anos aí em produção e até hoje não saiu também. Eu acho que ali, como ele tem esse fangame, ele dedicou tanto tempo a esse fangame, eu acho que ele tá. Acho que isso é um apego tão grande que eu acho que ele não consegue lançar. Acho que como eu faço muitos projetos, aí eu faço, lanço e já pulo para outro. Então não me apego tanto assim ao projeto. Lancei Caverna do Dragão, aí fiz uma atualizaçãozinha e pronto, já esquece Caverna do Dragão, vamos para outro. Aí lancei o Golden Axe, tá bom, ok, vamos para outro. Aí já fico pulando para outro assim, acho que aí ele passou tanto tempo que eu acho que ele tem medo de lançar e agora perder meu bebê, sei lá. Estou muito apegado aos projetos. Ele é muito perfeccionista, pelo que eu percebo, né? Tipo, qualquer coisinha ali, qualquer detalhezinho ele tá arrumando. E às vezes determinadas coisas a gente pode deixar passar também, né? Mas vai saber, quem sabe um dia sai. Eu já tentei contactá-lo. Eu não sei nem se ele é brasileiro ou americano, porque eu vejo que na conta dele ele responde em português, mas. Ele é americano, mas fala português. Fala português. Que eu sei dele. Fala. Eu tentei contactar. Quer dizer, ele escreve, né? Não sei se ele fala bem, mas ele escreve. Eu tentei contactar ele já pra uma entrevista, uma coisa, mas eu não tive resposta. Pelo que eu sei, ele é bem isolado, então fica o convite aberto. Eu adoraria algum dia conversar com ele, mas é difícil. Tem jogos como Sonic, Mega Man, acho que Mario, acho que são as games que o pessoal mais vai atrás, né, dos antigos. É verdade. Então, se você dedicar a fazer um Mega Man bacana aí, faz sucesso, rápido. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. O Caverna do Dragão, como foi que surgiu a ideia pra fazer ele? Foi os fãs que te pediram ou foi você que teve a ideia? Conta um pouquinho aí pra nós. Caverna do Dragão, eu tinha vontade, né, de fazer assim, o meu primeiro jogo de Super Nintendo, o jogo que fez eu querer comprar o Super Nintendo foi o King of Dragons, né? Então eu queria fazer alguma coisa em cima do King of Dragons, mas eu ficava na dúvida se eu fazia um Senhor dos Anéis ou um Caverna do Dragão. Só que o Caverna do Dragão tinha um problema. Agora eu lembrei o nome dela. A Sheila, que fica invisível, e o Eric, que usa o escudo, num beat'em up, eles são inúteis. Sim. Você tem um que bate, tem um que atira, aí a outra fica invisível e ele escudo. Aí eu não conseguia fechar um planejamento de como fazer eles no beat'em up, porque eles não iam ter utilidade.
Aí essa ideia ficou, sei lá, na cabeça por um ano ou 6 meses, sei lá, e eu não dá para fazer, não dá para fazer. Aí eu tava vendo uma gameplay do Bloodstained, que fica trocando de personagem o tempo todo. Sei, eu joguei. Aí eu pensei, se eu trocar de personagem resolve esse problema, porque eu só uso a Sheila quando eu precisar, só uso o Eric quando precisar, e aí eu pensei, tá aí, vou fazer nesse esquema. Então era uma ideia que eu tinha, mas que eu não sabia como fazer. Até que eu vi o gameplay do Bloodstained, opa, acho que assim dá certo. Você controla os 6 ao mesmo tempo, aí fica alternando na hora que você quiser. Agora eu quero atirar, aí troca para um que tem um tiro. Agora eu quero ir rápido, aí troca pra Diana. Tem pulo duplo, tudo. Cada personagem, você utiliza ele no momento exato, né? Tipo, que você precisa daquela função. Você precisa de um momento mais stealth, você vai com a moça da capa da invisibilidade. Isso. Porque jogar o jogo todo com ela, né, é um sofrimento. Eu consigo entender essa dificuldade que você passou. O Eric, só se você fizesse uma coisa meio Capitão América com ele, mas aí também não faria muito sentido, que a gente não vê ele fazendo isso no desenho. O que eu fiz para ele, que ele não faz no desenho, mas que pro gameplay funcionou, foi ele refletir projétil com escudo, né? Sim. Mas ainda assim, não é todo inimigo que atira. Então ele é útil quando tem inimigos que atiram, que aí ele consegue refletir o projeto de volta. O Eric no desenho era o mais inútil de todos, cara. Assim, tipo, teve um episódio que eu achei ele legal, que foi um episódio que o Mestre dos Magos transferiu os poderes dele pra ele, né? Pra ele ficar um tempo como Mestre dos Magos. Desse. Foi um único episódio que, tipo, aí ele encarou, ele peitou o Vingador de frente, né? Mas de resto, cara, eu tinha raiva dele, mano. Mas o Eric, eu defendo ele, porque ele tinha essa covardia, mas eu acho que ele era o único ali que não tava, que não queria estar ali. Sim. Os outros estavam meio que acomodados a estar naquele mundo, e o Eric era o único que queria voltar para casa o tempo todo. Então eu me identificava nisso, que ele, poxa, larga esse unicórnio, vamos embora, não sei o quê. Então tinha raiva da covardia dele, mas eu me identificava com ele não querer estar ali, ele estar incomodado em estar ali, enquanto o resto estava de boa, tranquilo, passeando. Não deu certo, beleza, depois a gente tenta de novo. E o Eric sempre incomodado, eu gostava disso nele. A gente não sabe exatamente como nós lidaríamos com esse tipo de situação, de ser, tipo, transportado para um local que, putz, longe da nossa casa e estar perdido naquele mundo cheio de perigo, né? Cada um lida de uma maneira diferente. Ele provavelmente lida com a maneira que a maioria de nós lidaria, né? Que é, tipo, tendo medo. A grande verdade era essa, ele tinha medo, ele queria o mais depressa possível voltar para casa e acabar com aquele pesadelo. Aí por isso que eu achava o personagem mais real ali, o pé no chão, eu gostava disso mesmo. Mas tinha covardia, tinha episódios que dava raiva, realmente. Tinha total, cara. A gente falando de desenhos com poucos episódios, mas parecia que tinha muitos. Você assistia Cavalo de Fogo? Nossa, Cavalo de Fogo eu assistia, mas eu só não lembro de nada, mas eu assistia assim. Cara, quantos episódios você acha que tem de Cavalo de Fogo? Olha, acho que me disseram uma vez que são bem poucos, é uns 10? É por aí. Acho que é pouco, né? 10 episódios, cara. Aí a gente assistia todo dia, parecia que o negócio era uma eternidade, mas não, era só 10 episódios, cara. Tipo, passando um episódio por dia. Você tem noção que em menos de 2 semanas já passava tudo e já reprisava tudo de novo? Não, nessa época não tinha como consultar, a gente não sabia a quantidade de episódios, não sabia nada. Eu lembro uma vez que eu assisti um episódio do X-Men que apareceu o Homem de Gelo. E eu falei para todo mundo na escola, não, tem um Homem de Gelo. Não tem. E aí eu ficava e nunca repetia esse episódio, e eu lembro, aí me chamavam, não, tá mentindo, inventou aí. Aí depois de anos que eu tinha no YouTube, eu fui procurar, tá aqui, ó, tô louco, não. Era aquele X-Men dos anos 90? Só que aí ele teve 3 temporadas, só que aí na terceira temporada, eu acho que parou de exibir. Então a terceira temporada não reprisou muito no Brasil, né? Foi porque ele reprisou bastante a primeira e a segunda, aí a terceira meio que passou um ano e a TV Colosso acabou, alguma coisa assim. A terceira temporada de X-Men, ela não vale muito a pena, porque ela foi uma terceira temporada com um orçamento muito mais baixo. Ela não teve uma história muito concisa, digamos, sequencial, como foi as outras duas, né? Que as outras duas realmente tinham um enredo ali, tinha episódios com várias partes e tudo mais.
E se você notar hoje, a animação da terceira temporada ela é bem fraquinha, né? E ela foi mais um tapa-buraco mesmo, sabe? Tanto que agora que a gente vai ter uma sequência de fato desse desenho que eles estão fazendo, que é aquele X-Men 97. Eu não sei se você viu. Eu vi na Disney Plus. Então, e no Disney Plus, se você pegar o X-Men pra assistir, eu fiz isso, eu maratonei essa animação. Cara, é uma bagunça os episódios, sabe? Tipo, imagina que você tem histórias que são colocadas tipo a parte 2 primeiro e depois lá na frente eles colocam a parte um. Eu lembro que a primeira era muito bem organizada, que começava o Fera sendo preso, e até o final da libertação dele, aí visitava ele na cadeia. Era uma novelinha que o X-Men veio um pouco antes de Cavaleiro do Zodíaco. Então, eu não tinha esse costume de ver desenhos em sequência naquela época dos anos 90. E o X-Men acho que foi o primeiro que eu assisti que fazia sentido um depois do outro. Não era. A maioria dos desenhos não tinha essa sequência, tanto faz. O próprio Caverna do Dragão, você assistia salteado, você não notava diferença. Sim. Por isso que muitas vezes a gente também não percebia a pouca quantidade de episódios. Era tipo, era aquele episódio, assistia aquela historinha, acabava e já era. Outro dia, outra história. E não podia nem mudar de canal, porque se fosse um outro canal, tava passando, sei lá, jornal, não sei. Então, vou ver esse desenho de novo mesmo, dá um jeito. Tinha muitas opções. Né? Tipo, tinha Globo e SBT naquele tempo. De manhã. Era sempre desenho. Né? Uma coisa diferente dos dias de hoje. É. Mas eram os dois canais que passavam desenho. Eu assistia SBT, mas eu normalmente ficava mais na Globo mesmo. Então era o que tinha na Globo ali que eu assistia. Acho que lá pro final dos anos 90, que o SBT começou a investir, fez umas parcerias com a Disney, aí melhorou o desenho, mas no começo não era muito bom, não, o desenho do SBT. Que o desenho da Globo sempre era melhor. Sim, sim. O desenho do SBT era aquele feijão com arroz que todo mundo gostava, mas que era bem basicão, tipo Tom e Jerry, Pica-Pau, Isso. Longa, essas coisas, mas tipo, pra quem queria naquela época que eu já tava entrando tipo na adolescência, pra quem queria alguma coisa um pouquinho mais elaborada, era a Globo mesmo. Então a gente deve estar na mesma faixa aí de idade, porque eu lembro que quando comprou lá a Disney, que foi o Disney Crush, que começou o desenho melhor no SBT, já não tinha mais tanto interesse em assistir desenho. Tipo, na época que passava Disney Crush, eu assisti bastante o Disney Crush, gostava. Mas muitas vezes eu deixava de assistir o Disney Crush pra assistir Manchete. E na Manchete à noite passava, sei lá, Churato, Jiraiya, Yu Yu Hakusho, essas coisas que já me chamavam mais atenção. E aí já era um desenho que o pessoal que estudava de manhã e de tarde assistia, porque era no final da tarde, né? Antigamente era só matinal. Era noite. Passava de noite isso aí. 6 horas. Tipo, Começava às 6 horas, eu acho. Começava umas 6 horas e até tipo umas 8 horas da noite. Era tipo, o ponto de chegada toda noite era aquilo que eu assistia. Era uma boa época, cara, uma época boa. Hoje em dia eu acho muito melhor porque eu assisto as coisas na hora que eu quero. Mas eu lembro com bastante carinho dessa época. Não, assim, o menino mais novo hoje em dia não assiste um episódio, ele já pega uma temporada. Vou assistir, aí assiste um anime todo de uma vez. Pá. A galera de hoje não sabe o que é você tá assistindo tipo uma parada, tipo, uma série, um desenho, e aí chega no episódio, você fala, putz, legal, quero ver como é que isso vai continuar. E no dia seguinte começa a reprisar tudo de novo. Eu parei Cavaleiro do Zodíaco por causa disso. Eu lembro, poxa, esse trauma aí da luta com o Aldebaran, aí Seiya irá atingir o 7º sentido, aí no dia seguinte, primeiro episódio. Como assim? Como assim? O que aconteceu? Aí eu pensei que era flashback, sei lá, e quando eu vi o segundo episódio no dia seguinte, não, tá repetindo. Eu odiava quando isso acontecia. Dragon Ball foi a mesma coisa, cara. Até passar Dragon Ball Z inteiro. Nossa, foi a saga do Freeza. E a saga do Cell, principalmente, cara. Como aquilo foi reprisado, viu? Acho que o Dragon Ball eu só assisti o Majin Buu, né? A saga do Majin Buu, e eu ficava, não, isso não acaba não. Aí eu já tava com raiva porque não acabava. E aí, não, vamos ver até onde vai. E aí eu fui até o final, mas, putz, demora demais as brigas. Tem alguma. Você não assistiu as outras sagas antes da do Majin Buu? Não, a única coisa que eu assisti de Dragon Ball foi o Majin Buu. Ele pequeno, e depois grande, quer dizer, gordo, pequeno e depois grande. Até o final. É porque antes Dragon Ball passou na Band, né? As primeiras sagas.
E aí a Globo foi esperta, viu que tava fazendo sucesso e comprou a saga do Majin Buu, né? Mas, tipo, as sagas Pronto. anteriores, a saga do Freeza, por exemplo, né? Tem uma luta lá que você ia ficar mais puto ainda, porque é a luta que o Freeza joga um poder no planeta e fala, daqui a 5 minutos o planeta vai explodir. E esses 5 minutos dura, sei lá, uns 10, 15 episódios. Puta merda. A gente ficava puto, porque tipo, aí todo episódio, cada episódio era como se tivesse, sei lá, passado menos de um minuto. Cara, você fala, putz, não acaba nunca isso aí. Não, o pessoal até brinca aqui que eu odeio o Dragon Ball, mas eu não odeio o Dragon Ball, é só porque eu não consegui ficar fã, não consegui. Não chamou a sua atenção, normal. Sinceramente, chegou nessa parte aí que eu já tava assistindo com raiva porque não acabava. Aí, não, hoje acaba. Aí não acaba. Ai, meu Deus, essa briga não acaba. Aí se transforma, aí vira outro bicho, aí daí vira um bicho mais poderoso. Aí eu ficava naquela raiva, tipo Lost. Você vai até o final de Lost pra ver até onde termina. Eu fiz isso, Aí cara. eu fui até terminar. Eu fiz isso. Não, agora eu vou até o final. Agora eu quero ver como é que termina essa bosta aí. Gostou do final? Olha, eu gostei porque foi um final assim. De Lost, né? Estamos falando. Isso. Foi um final que abraçou ali, todo mundo feliz, foi um final feliz, depois de tanta desgraça. Eu fiquei satisfeito com aquele final. Porque ele criou uma teia de aranha tão difícil de ligar tudo depois, que eu fiquei satisfeito com o final. Eu não achei esse desastre todo que o pessoal pinta por aí, cara. Eu já vi muitas outras séries acabar de maneira bem pior do que essa. Eu já vi outras séries se perder mais que o Lost se perdeu aí no meio do caminho. O Lost encarou uma greve de roteirista, pra você ter uma ideia. Sim, eu lembro disso. Teve uma temporada que foi bem curta, teve uma coisa assim. Foi. Já teve, sei lá, 13 episódios, né? Pra uma série que normalmente tinha, tipo, mais de 20 episódios por temporada. Então, uma série, na época, que foi muito mais prejudicada que Lost foi o Prison Break. Eu não sei se você assistiu, mas Prison Break, pra mim, depois das 2 primeiras temporadas, o resto é só ladeira abaixo. Não, o Prison Break é engraçado porque o nome da tá falando, né? Prison Break, a fuga da prisão. Isso. Aí quando você tá assistindo, você sabe que são 22 episódios, tá no 7º episódio eles fugindo, você sabe, não vai dar certo essa fuga. Não vai dar certo. E exatamente, ele só foge no último episódio. Mas aí eu assisti a primeira, a segunda, a terceira na raiva, aí a quarta eu já não tive mais paciência. A segunda ainda gostei. Aí teve um filme pra concluir a série, porque o filme ia explicar o que aconteceu. O filme só piorou tudo. E aí agora, eles, pelo que eu fiquei sabendo, eles lançaram novos episódios. Eu também não parei pra assistir, porque, enfim, né, chega. Mas teve novos episódios lançados anos depois aí. Mas a genialidade do Prison Break era a história da tatuagem e tal. Depois dali perde sentido, já vira outra coisa. Até porque não dá pra fazer uma série Prison Break fora da prisão. Aí tem que ficar sempre voltando pra um presídio e tal. Não dá pra mostrar o dia a dia dele, sei lá, roubando carro. Não, agora você tem que voltar pra prisão, porque o nome da série é esse. É o famoso, tipo, alguém tem uma ideia de uma história pequena, aí, lança a série, só que aí, fez sucesso. Então, agora que fez sucesso, vamos investir e você vai ter que criar mais episódios. Muita série acaba às vezes se perdendo por causa disso. Acho que o Prison Break ele falhou no nome, porque se ele bota lá irmãos, não sei o quê, qualquer outra coisa genérica que não fosse ligado à prisão, aí podia numa quarta temporada fazer qualquer outra coisa que não fosse relacionada a presídio. Mas o fato de ficar voltando sempre para um presídio vai encher no saco. De novo, né? Agora tem que fugir do presídio do México, agora tem que ir pro presídio do não sei o quê. Acho que o nome ali meio que botou uma âncora no pé deles. Você não pode fugir disso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você que já criou diversos jogos, eu queria que você contasse um pouquinho como funciona esse processo, né? Tipo, como é que você cria esses jogos? Quando você tem a ideia de um jogo, aí você fala, tá, eu começo por onde? E aí como é que você aplica ela no desenvolver até terminar o jogo? A ideia, geralmente, como eu falei, eu faço vários projetos, então não me apego tanto aos projetos, né? Mas eu fico cozinhando as ideias até eu ver que tem um diferencial. Por exemplo, quando estava fazendo o Caverna do Dragão, eu comecei a pensar no Thundercats. Mas não vinha nada na minha cabeça que fizesse assim,
putz, isso vai ser um diferencial nesse jogo Thundercats, não vinha. Uhum. Então, aí as ideias ficam vindo, eu fico pensando, tá, como é que eu faço um Golden Axe? Aí um Golden Axe, tá, mas o que é que eu posso fazer de diferencial? Aí veio a ideia. O Golden Axe é um beat'em up de armas que você não pega armas. Porque nos outros Street of Rage você pega arma no chão, no Final Fight você pega arma no chão. O Golden Axe é de arma e você não pega arma. Aí eu pensei, e se eu fizer um Golden Axe, você fica trocando de arma. Aí surgiu a ideia. Né? Eu fico cozinhando as ideias até surgir uma coisa que seja diferencial. Aí, por exemplo, agora, acho que o próximo projeto que eu devo fazer talvez seja um Capitão Comando. Olha aí, cara. Mas aí eu não tenho uma ideia específica de diferencial. Acho que só meio que aumentar os sprites, né, para ficar maior, mais bonito, aumentar cenários. Mas de gameplay eu não tenho uma diferença ainda. Mas estou cozinhando essa ideia do Capitão Comando aí para o segundo semestre, talvez. A Capcom não faz, mas o Zvitor Então, faz. Não, e a Capcom de fangame, acho que é a empresa mais de boa que tem, né? Então, eu até fiquei na dúvida, eu fiz uma votação no Twitter, qual eu deveria testar? Um Altered Beast, Capitão Comando ou Sunset Riders? Pô. O Sunset Riders ganhou. Mas aí eu pensei, putz, mas a Konami, não quero dor de cabeça não, vou ficar na Capcom mesmo, que é brother já, não liga pra fangame, pelo contrário, até promove de vez em quando, retweeta lá os Mega Man. Então aí o primeiro passo é ter uma ideia original, assim, né? Uhum. Você já teve algum problema com copyright, alguma coisa do tipo? Tive dois, né? Eu lancei o Mortal Kombat, Uhum. que a ideia era, putz, tá aí, o Mortal Kombat ia ser legal, um beat'em up e tal, porque a gente fica ali no... Todo mundo conheço muita gente que adora o Shaolin Monks, e não gosta tanto de jogos de luta. Aí vou fazer um beat'em up com os sprites ali do Super Nintendo. Aí fiz, tal, lancei. Aí um mês depois, a Warner pediu assim, ó, retire do seu site. Porque acho que o problema deles é estar no meu site, que o site tem propaganda. O jogo é grátis, né? Sim. Todo jogo tudo que eu faço é grátis. Mas acho que o fato de o site ter propaganda e tem um sistema de Patreon, de apoia-se e tal, aí eu não sei se eles implicam com o site. Aí falou, tire do site. Tirei do site, você ainda acha o jogo por aí se procurar. Mas no meu site não tem mais. Aí, então o problema foi isso. Ele não falou, acho que nem tem como falar, sei lá, delete o jogo, apague o jogo. Ele sabe que depois que lançou já era, né? Sim, colocou na internet e já era. E aí depois, no começo desse ano, mesma coisa com o Golden Axe. Só que a SEGA não falou, tire do site, ela falou, remova as tags do site para que não pense que o site tem alguma relação com a nossa empresa. Eu não sei se eu entendi errado, aí eu removi as tags, mas deixei o jogo lá. Mas não satisfeita, ela derrubou meu site. Mandou uma notificação lá que de pirataria pro meu host, ó, que tem um site de pirataria, meu host tirou meu site do ar. Aí foi um mês falando, mas pirataria onde? Aí não, ela não falou pirataria, falou venda de produtos licenciados, que é pirataria, né? Mas Venda de produtos licenciados é pirataria. Aí eu falei, mas o host, mostra aí onde é que tem que eu tiro, só é mostrar onde é que tá essa venda de produtos. Aí eles demoraram um mês e meio e falaram, realmente não tem nada, e devolveram o site. Tá ok, pode ficar aí com o site. não faz o menor sentido, né, cara? Aí eu tive esses dois problemas, com a SEGA e com o Mortal Kombat lá, né? Que eu não sei se foi Order ou NetherRealms, enfim. Aí o Altered Beast também eu já cortei, né? Não, então se a SEGA não deixa brincar, não brinco com a SEGA, não tem problema. Por isso que eu decidi também cortar a Konami, não vou ficar com a Capcom, porque a Capcom é de boa. Vou fazer um Capitão Comandos, né? A SEGA tem já um histórico também de um Streets of Rage que fizeram aí, que dizem que até é uma versão definitiva dos 3 jogos de Mega Drive, que juntam os 3 num só, né? É um remake. E quando lançaram, a própria SEGA derrubou. E é no mesmo sentido, tipo, tira do fórum. Porque não tem como tirar da internet, só fala, ó, esse fórum aí... Porque assim, a empresa não processa um cidadão, é muito difícil. Porque imagina, trabalho de outro país, às vezes, a maioria das vezes, de outro país. Então o que é que ela faz? Ela vai no host, onde esse site está hosteado. Ela fala, ó, empresa processando empresa, que aí é fácil. Tira esse site do ar, senão a gente processa. Aí cai fácil, porque o host não vai comprar a briga do dono do site. Aí o host derruba o site da mesma hora. Então o que aconteceu com o Street of Rage Remake com o Golden Axe foi isso. Então aí até hoje Mas esses jogos.
O próprio Streets of Rage, quem quiser baixar eles, o seu Golden Axe também, consegue encontrar facilmente. Acha, assim, ele tem uma implicância com sites pessoais que em sites de fangames, como o GameJolt, tem lá. Eu tenho hospedado o Golden Axe e Mortal Kombat no GameJolt. Uma hospedagem minha lá. E eles não implicam. Eles implicam com o site pessoal. Eu acho que pelo fato de ver a propaganda, de ver, sei lá. Não sei, acho que não quer que tenha essa sensação de um site pequeno relacionado. Ele não sabe, sei lá, vamos supor que eu botasse propagandas mais 18, alguma coisa assim, que ele não quer o produto relacionado a isso. Eu imagino que seja nesse sentido. Que não é o caso, né? Todas as propagandas que tem no meu site é do Google AdSense, ele mesmo que bota lá. Mas eu imagino que quando ele não quer o jogo associado ao site, seja por meio das propagandas. Ou talvez pelo Patreon também, né? Não, eu não concordo com isso, né? Eu tô só imaginando que de alguma forma eles enxergam que você está lucrando com uma propriedade intelectual deles. Talvez seja essa a visão deles. Eu imaginei isso, porque eu até conversei com uma pessoa sobre isso, mas se o problema fosse o Patreon, era mais fácil denunciar o Patreon e não o site, porque o Patreon tá lá. Se o problema é o Patreon, é mais fácil denunciar, não sei. É porque o site é um canal que faz a ponte para o Patreon. A pessoa primeiro vai no seu site e do seu site ela acessa o Patreon. É verdade. Mas também tá no YouTube, tem links, eu boto de vez em quando no Twitter. Mas pode ser também, mas pode ser esse no próprio GameJolt eu boto o link do Patreon, tá por aí. Não sei explicar o motivo, que eles não são diretos, eles só falam, apaga o site, e eles estão na razão deles, que o produto é deles, é licenciado, eu não tenho o direito de fazer, se eles não quiserem que eu não faça, eu faço, não tem problema. É que, cara, assim, essa questão de direitos autorais, isso é tão mais complexo às vezes do que o que a gente imagina, cara, porque não era pra ser essa confusão, principalmente com fangame, né? Um fangame gratuito ainda por cima, né? Mas acontece, a gente vê direto esse tipo de problema, né? E quando a gente vai tentar entender o que é, a gente acaba ficando com mais dúvidas do que entendimento. Eu não enxergo um fangame, para mim, o cara que faz um fangame não é diferente do cara que faz um desenho do Batman e bota no DeviantArt lá. Com Acho que é uma certeza. obra de fã do mesmo jeito, tá lá para quem quiser baixar a imagem. Por exemplo, eu não posso pegar esse desenho que o cara fez, quer dizer, eu posso pegar esse desenho que o cara fez, botar numa camisa e imprimir. Agora, o cara não pode botar na camisa e vender a camisa. Até fazem isso, mas eu acho que é a mesma coisa. Um desenho, um jogo, é tudo obra de fã, só que o jogo demora um pouquinho mais de tempo. A partir do momento que você não tem um lucro envolvendo isso, eu não veria problema nenhum, de verdade. Tipo, eu só acho que isso só apenas fortalece aquela marca, né? A partir do momento que você pega, sei lá, um Capitão Comando, que nem a gente mencionou, tipo, nunca mais saiu um jogo do Capitão Comando, só teve um jogo e participações especiais do personagem em outros jogos. Você tá fortalecendo aquela marca, de alguma maneira. Você tá contribuindo com a Capcom. A Capcom tem uma visão muito legal em relação a fangames. Ela até já se propôs a ser a publicadora de alguns deles, como foi o caso do Mega Man vs Street Fighter. Mas, infelizmente, tem empresa que não tá aberta para isso, né? Não sei se algum dia isso vai mudar, mas tipo, o melhor dos cenários é que algum dia isso fosse entendido de uma maneira diferente. A gente trabalha com o cenário atual, porque eu não vou ficar esperando também, eu vou esperar as empresas mudarem de consciência, é por isso que eu vou brincar com a Capcom, porque a Capcom tá de boa aqui. Porque eu vou ficar tendo o site derrubado de novo, e mais um mês sem site for atuar. Então, ok, Sega não pode, beleza, tem empresa que deixa. Vou brincar com o boneco da Capcom. A Marvel também tá lá, nunca reclamou, tô fazendo o jogo da Marvel desde 2011, tem mais de 10 anos. Então, ok, não quer brincar, a gente não pode brincar, a gente brinca com outros, sem problema não. Exatamente. Depois, um dia no futuro, eu tento um Thundercats. Thundercats, um Silverhawk, né? O Silverhawks já me pediram também. E porque esses jogos, no final de contas, eu tô fazendo para mim, eu me divirto fazendo e jogando, né? Que bom que tem outras pessoas que se divertem também e que pessoas que apoiam o projeto e tal. Porque a pessoa não chega para apoiar e fala, eu quero que você faça isso. Não, a pessoa que apoia o que eu estou fazendo. Ela não paga para jogar ou paga para
Ela só apoia, só um empurrão, vai lá, continua aí, continua aí. É porque é um trabalho bem feito, cara. Tipo, Obrigado. eu vi o pessoal jogando os jogos que você fez, o Caverna do Dragão, até aquele próprio jogo lá dos YouTubers, por mais que ele tenha uma proposta de ser uma sátira da internet, mas o pouco que eu vi, ele tem um gameplay muito bem feito. Então, tipo, ele não é um jogo meme, um jogo que, tipo, sei lá, aqueles Mega Mario da vida, que tem a jogabilidade tranqueira lá e é só pra você dar risada. Não, é um jogo muito bem produzido. Você tem uma jogabilidade que lembra muito os jogos de beat'em ups que a gente jogava lá nos anos 90. O problema dele. Eu fiz a jogabilidade bem simples, porque o foco mesmo era rir, né? Era rir dos YouTube, das pessoas que participaram, rir dos chefes e tal. Mas aquele cuidado ali, a gente acaba, com o tempo, a gente já sabe fazer um bom beat'em up básico ali. A gente tenta só. Não, e no Retro Gamer, assim, eu tinha essa dúvida, não, mas eu vou convidar o pessoal, mas o pessoal quer brincar mesmo? Então, antes de desenhar qualquer boneco do cara, eu pedi, ó, grava esses áudios aqui. Porque aí eu ia saber se a pessoa tá afim de brincar ou não, se tem áudio da pessoa se zoando, né? Vai E saber, né? aí eu tinha noção se ela quer brincar ou se ela não quer brincar também. A gente nunca sabe, né? Às vezes a pessoa pode se ofender, sei lá. Né? Tem que tomar mesmo esse cuidado, né? Então, que bom que primeiro você consultou as pessoas. Porque falar, não, bota fulano aí, não, mas fulano quer brincar? Tu não sabe, né? Não, assim, as pessoas que eu digo, não, os bots foi, eu Ah, pegava áudio dos YouTube mesmo, uhum. mas os jogadores, né? Sim, sim. Era. Tem o Julinho, o Velberan. Então, galera. Inicialmente era Julinho, o Velberan, J. Novaes, não sei, e o S Nostalgia. Ah, o Eram Juan. só esses quatro. Que eu não conhecia muito a comunidade retro gamer, sabe? Eu assistia muito o Julinho desses quatro, o Velberan. Aí esses quatro, que era quatro assim que tinha contato ali no Facebook, conhecia já. Uhum. O Weberan já tinha feito o jogo da Marvel antes do Retro Gamer, né? Então, era só esses quatro. E como eu não conhecia muito, aí vocês que conhecem melhor, o Julinho, o Jota e o Juan, não, vocês convidam o resto aí, que eu não conheço direito. Aí quando o pessoal foi juntando, aí juntou 10, aí depois viraram 14. Uma galera mesmo, viu, cara? 14 pessoas. Mas que muitos eu nem conhecia, que eu fui conhecendo na desenvolvimento do jogo. Quando você fala que vai. Quando você pega pra criar um jogo, você faz o quê? Você desenha os sprites, todos eles à mão? Como é que funciona um pouco essa parte do desenvolvimento? Aí, como a gente parte do fangame e não vai ser vendido, eu não tenho nem essa obrigação, assim, para mim, de fazer sprites originais. Então, eu sempre faço em cima de outros sprites. Então, eu procuro na internet, tem sites só de sprites que são ripados já. Às vezes eu ripo eu mesmo, quando eu preciso de algo que eu não acho em canto nenhum. E vou fazendo sprite em cima de sprite. Tipo, sei lá, o Retro Game Adventure é todo baseado no Scott Pilgrim lá, né? Sim, Todo sim. desenhado em cima dos sprites do Scott Pilgrim. E aí a gente vai fazendo. E assim, e com o tempo, as pessoas, quando veem os projetos, elas não chegam para ajudar só financeiramente. Tem uns que chegam para ajudando desenhando mesmo. Então, durante esse tempo de 10 anos, muita gente já se ofereceu para, não, eu posso desenhar esse herói, posso desenhar esse daqui para te ajudar, tá? E não é só Então, fazer tem um um tempo desenho aí do junto. herói, né? Fazer os movimentos, os sprites completos, né? Um beat'em up ali dá o quê? Uns 40 sprites, talvez mais, dependendo da complexidade. Se for um personagem acrobata, geralmente vai precisar mais, mas demora para fazer. E o Golden Axe, pior ainda, porque como tinha armas, tinha que fazer cada personagem com cada arma, um Nossa, sprite. é trampo. Então, um personagem do Golden Axe tem mais de 600 sprites, um personagem. É trampo, cara. É muito trampo. É. Cara, eu tava olhando seu site ali, eu vi que você também brinca com o Mugen, né? Eu comecei no Mugen. Comecei em 2000. Assim, meu primeiro personagem foi em 2008. Já conhecia o Mugen há muito tempo. E aí eu vi que tinha uma galera se movimentando para fazer um Marvel SDC. Aí, caramba, Marvel SDC, quero ajudar.
O que é que vocês têm aí? Não, a gente tem um Super-Homem, tem Batman, tem Capitão América. O que é que vocês não têm? A gente não tem um Aquaman. Aí, meu primeiro boneco foi um Aquaman, que ninguém ligava para o Aquaman. Aí eu fiz um Aquaman porque ninguém queria. Aí tá, fiz o Aquaman. Quem mais que não tem? Arqueiro Verde. Eu comecei a fazer os bonecos que não tinha. Quanto tempo, em média, pra fazer cada personagem? Então, no começo, no Mugen, que eu tava aprendendo e fazia rápido e queria ver logo, eu fazia em um mês, eu fazia um boneco. Caramba. Mas aí era mal feito, né? Porque eu tava aprendendo, era o começo e tal. Hoje eu já tenho um capricho maior e as coisas que eu fazia no passado já. Eu acho que um personagem bem feito de Mugen, eu levaria acho que uns 3 a 6 meses, porque você não consegue ficar direto naquilo. Uhum. Você fica alternando, aí, hoje eu vou fazer, sei lá, 5 sprites. Aí você passa um dia, talvez 2. Aí tá, amanhã eu enjoei. Aí passa mais um tempo e volta, aí você fica indo e voltando. Então o pessoal que faz personagem de Mugen demora geralmente uns 6 meses cada boneca. Faz muito Tanto que tempo. teve um personagem que eu fui comissionado para fazer. O cara, tu desenha e faz o código daqui, aí ele pagou uma quantidade, se tu desenhar e fizer. Né? Aí eu quero o filho do Batman. Esse daí eu demorei 6 meses para fazer, mas era isso, porque você fazia ali, eu fazia 10 sprites, você passava, sei lá, uns 3 dias, aí enjoava, não, outro dia eu continuo. E aí foi uns 6 meses para terminar. E depois dos sprites, cortar os sprites, alinhar, fazer o código e tal. Eu brinquei com o Mugen, acho que lá por volta de 2006, mais ou menos. Só que assim, eu nunca fiz personagem, né? Eu pegava os personagens prontos. Tinha aquele, sabe aqueles CDs que a gente comprava que vinha com revista, que vinha um monte de jogo, aí tinha lá Lembro demais. Então, lá tinha os Mugen da vida lá, eu ficava brincando com aqueles personagens, misturando e tudo mais, mas era o máximo que eu fazia, né? Eu lembro que na época era tudo via bloco de notas, era comandos por programação ali no bloco de notas. Eu não sei como é que tá hoje em dia essa engine, se eles já melhoraram um pouco, se ela já tem um front, alguma coisa que facilita um pouco o ajuste dela. Hoje já tem um gráficozinho para você alinhar os sprites, saber direitinho, porque antes você fazia tudo no TXT, aí abria o jogo para ver se conectava. Era. TXT é complicado. Eu jogava nessa época, 2003 mais ou menos, eu já jogava, mas só tive interesse quando eu vi que estavam fazendo o Marvel SDC. Meu primeiro contato com o Mugen, eu lembro até hoje que foi com um jogo de Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro que foi um italiano que fez, eu lembro desse jogo. Foi um italiano que fez. Foi, cara, e tipo, até a música que tocava era uma versão italiana da segunda abertura de Cavaleiros do Zodíaco. E sprites originais ali, tudo desenhado do zero. Era bem feitinho o jogo. Só tinha aquele homem karatê lá no meio daquela seleção de personagens, que eu sei que é um personagem do Mugen, que vem base no Mugen, mas o cara resolveu deixar lá, acho que como um bônus, sei lá por quê. E como o Mugen tem muito isso de montar jogo, tu pode ter pego uma versão com ele, porque deve ter o pessoal lança um Mugen, aí o pessoal cada um faz uma versão diferente. Deve ter várias versões do Cavaleiro do Zodíaco. Sim, sim. Depois eu encontrei várias outras versões. Eu lembro que esse jogo ele era quebrado pra caramba. Né? Não era quem esperava jogar uma coisa balanceada, esquece. Era um jogo bem quebrado mesmo. Você pegava, dependendo do cavaleiro que você pegasse ali, você massacrava os caras e eles não conseguiam nem sequer contra-atacar você. Mas tem muita gente gosta de fazer os Mugen assim, né? Os personagens quebrados, roubados. O meu boneco era mais balanceado, mas tem o pessoal que gosta de Hiper, Akuma, Shin não sei o que e tal. Eu só não gosto quando os caras dizem, vamos fazer um Super Mugen com vários personagens, um super crossover. Aí você vê, tipo, os sprites dos personagens não combinam, sabe? Acho que é o que eu falava, assim, você quer fazer um Mugen bem feito, ele tem que não parecer um Mugen. Então, os jogos de Mugen que eu fiz, o de Mugen é mais complicado que o Open Ball, então eu tinha que sempre fazer com uma equipe grande. Mas tinha que ser pouco boneco. Se ficar muito boneco, já fica com 10, 20. Porque esses com 100 personagens fica ridículo. Você não consegue nem escolher boneco direito. Os caras colocam uma seleção de personagens. Eu vi um amigo meu jogando um tempo desses, um aí, que era. Acho que era do Naruto. Não era Naruto, tinha Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, era um crossover desse aí. A tela de seleção de personagens, você via uns quadriculadozinhos bem pequenininhos, assim, não dava pra ver nada. Esse é o clássico do Mugen. Não, mas hoje eu tô da agonia ver um negócio desse.
Eu sei lá, eu sempre gostei mais desses projetos um pouco mais pé no chão. Tipo, sei lá, o cara. Ah, vamos fazer aqui um Capcom versus SNK. Né? Que existe versões oficiais desse jogo, né? Então, sei lá, vamos fazer uma versão nossa. E eles colocam lá personagens de Street Fighter, personagens de The King of Fighters e tudo mais, e tudo funciona, sabe? É legal. Acho que o problema é que o pessoal dos fóruns de Mugen, eles fazem os jogos para o pessoal dos fóruns de Mugen. Então, entre eles, o jogo é legal porque ele sabe mexer, sabe tirar, sabe botar. Mas quando chega uma pessoa de fora e pega um projeto desse, aí se assusta, porque tá, que ridículo, como é que eu tiro isso, não sei o que e tal. Então, eu comecei a pensar, não, vou fazer um jogo para quem não quer editar, não quer ficar botando e tirando personagem, quer pegar o jogo e jogar, só isso. Exatamente. Então, eu comecei a mirar fora da comunidade, fora dos fóruns. Sim, tipo, você faz o jogo para o usuário final, né? O cara que ele não quer. Ele não sabe trocar de personagem, ele não sabe mudar a música, ele só sabe dar o enter e jogar. Pronto, só quer fazer isso. Eu lembrei agora de. O meu primeiro computador. Ele era um computador na época que o Windows XP estava sendo lançado, né? E eu demorei para conseguir fazer o Mugen funcionar no computador, porque eu tinha que fazer uma alteração na resolução do bloco de notas, cara. Era, se eu não me engano, tava lá por 400 e alguma. Acho que era 640 por 480, vinha padrão. E eu tinha que mudar por 800 por 600, que era a resolução do meu monitor. Não, e a comunidade de Mugen, ela meio que tá presa, porque até hoje ainda continua nos fóruns. O pessoal do Mugen ainda estão lá nos fóruns, trocando figurinha e fazendo e tal. Acho que já podia ter saído para outros cantos já para ficar mais fácil de divulgar. De repente um Facebook, não sei. Mas ainda estão lá trocando ideia e. Eu não sei a procedência dessa informação que eu vou te falar agora. Eu ouvi relatos que o criador, o cabeça do Mugen, o cara que criou de fato a engine, ele na época recebeu doações significativas para melhorar a engine, né? Fazer um baita de um upgrade. Só que o que eu escuto dizer é que ele não entregou o que prometeu. Ele quer, tipo, sei lá, parece que ele pegou o dinheiro e fez o que tinha que ser feito. Não sei a procedência dessa informação também. Eu lembro que o pessoal lançou o Mugen nos anos 2000, aí sumiu. Isso. Aí voltou, acho que uns 10 anos depois, e quando voltou, eu lembro de ter uma campanha. Assim, eu não sabia se foi muito, se foi pouco, mas eu lembro de ter uma campanha para tal, gente precisando de ajuda, tal. Mas aí sumiram de novo. Quanto arrecadou, não sei, mas não teve uma versão oficial depois dessa volta. Teve uma versão beta que meio que vazou, que é a que o pessoal usa até hoje, mas não teve um lançamento grande do Mugen oficialmente. Tá? Tanto que como ele não foi lançado oficialmente, eles nem permitem que eu faça um jogo original de Mugen. Então, vamos supor, eu faço um jogo todo original, sprite original, tá, use Mugen. Eu não posso pegar esse jogo e botar na Steam, por exemplo. O dono do Mugen não permite. Mas de plataforma que eu uso de Open Board, eu posso pegar um jogo, fazer original e botar na Steam. Mas o Mugen você não pode comercializar o jogo. Mesmo que ele seja todo original. Música original, sprite original. Uma pena, né, cara? O dono lá do Mugen não deixou. Talvez seja por isso que não teve, tipo, essa popularização da plataforma, né? Ajuda, né? Porque aí vai ter mais gente fazendo. Então. Poderia deixar de ser, porque o que eu vejo no Mugen é que ele ainda é tratado como uma engine de brincadeira, né? Como um negócio, esse projeto é um Mugen, então, tipo, o pessoal fala meio com desdém quando se trata de Mugen, né? Sim, sim. Se fosse uma coisa... Isso é verdade. Se tivesse realmente, de fato, recebido um investimento, se tivesse crescido, talvez hoje o Mugen fosse uma plataforma de maior respeito, que foi o RPG Maker. Hoje você tem na Steam jogos de RPG Maker. E o RPG Maker acho que é mais antigo, se duvidar, hein? RPG Maker é... Cara, tinha Eu acho que... Agora que eu lembrei que eu fiz uns RPG Maker. Eu lembro que os primeiros jogos que eu fiz de RPG Maker, eles compartilharam no Mirk. Quem tem esses jogos hoje em dia, eu não sei, mas não tinha como compartilhar jogo direito. No começo dos anos 2000 era complicado. Tinha RPG Maker pro PS1, cara. Tipo, a Eu engine lembro disso. saiu pro PS1. Não sei como é programar aquilo no PS1. Eu lembro que meu primeiro contato com RPG Maker foi já o RPG Maker 2000, né? E eu nunca finalizei nenhum jogo lá, mas eu consegui aprender muita coisa mexendo, brincando com aquilo. Eu adorava brincar com aquilo. Eu lembro, você fazia os eventos, mas eu lembro bem pouco, né? Se pegasse hoje, eu ia ter que reaprender tudo.
Agora, o RPG Maker, eu tinha essa sensação que se você jogou um jogo, você jogou todos. Era muito parecido, é tipo uns Mugen, talvez. É muito parecido os jogos entre si. O que pegava no RPG Maker era a possibilidade de você fazer jogos das paradas que você gostava. Tipo, eu citei. Na época que eu peguei o Mugen de Cavaleiros do Zodíaco, era uma época que eu tava muito querendo consumir coisas de Cavaleiros do Zodíaco. Então o RPG Maker foi tipo isso: foi uma demo de um jogo de Cavaleiros do Zodíaco. Né, que eu vi, aí era só tipo o momento que o Seiya ganha a armadura de Pegasus, e depois o jogo não continuava. Quando eu peguei o RPG Maker, a minha ideia era, já que aquele jogo não continuou, eu quero fazer o meu. Obviamente eu não consegui, né? Mas, tipo, a minha ideia era essa na época. Dragon Ball, mesma coisa, tinha jogos de Dragon Ball do RPG Maker, tinha jogo do Samurai X, tinha jogo de um monte dessas paradas que a gente gostava, tava lá no RPG Maker. E foi assim que eu fiz também. Eu, não, vou fazer um jogo da Marvel da RPG Maker. Eu fiz, fiz 2 lá, mas não tinha como compartilhar direito na época, né? Eu na internet tinha, cara. As paradas do É, Mugen do RPG Maker, ou eu pegava nesses CDs que eu comentei anteriormente, ou eu ia banca de revista. isso, em banca de revista. Você ia lá na banca de revista e tinha lá. Eu lembro que eu tinha um CD que era só jogos de RPG Maker. Então imagina o tanto de assets que tinha naquilo ali, né? Sim, sim. Ou então eu ia na internet, nas lan house da vida, tentar pegar as paradas em um disquete. Tipo, Nossa. pra pegar conteúdo de RPG Maker em disquete até que vai, porque não eram tão pesados. Agora do Mugen, personagem, esquece. Um personagem, eu lembro que nessa época tinha uns 3 MB, um personagem pequeno, então já não cabia no disquete. Né? O disquete era 1,47 MB. Spritezinho ou outra. Eu lembro que tinha um site só de sprite da RPG Maker, né? Você ficava procurando sprite lá. E depois eu aprendi eu mesmo a fazer. O que eu queria fazer era monstros, né? Tipo, monstros era o termo usado no RPG Maker, que eram os boss, né? Ou então os inimigos Sim, sim. aleatórios. Então, a versão do RPG Maker 2000, ela não era aquela versão que tinha o seu spritezinho na tela, atacando o personagem. Então era só basicamente uma foto do inimigo que você estava enfrentando e as animações dos golpes. Era bem simplesão. Então eu conseguia, como eu tinha muita imagem de Cavaleiros do Zodíaco, eu conseguia abrir lá um Photoshop da vida, tirava o fundo da imagem e pronto, tava lá o personagem feito. O monstro do jogo feito. Acho que eu vou te mandar também, lembrar, uma demo de um Cavaleiro do Zodíaco Open Box que fizeram, acho que no final do ano passado. O cara fez umas 3 fases, mas é o começo de um projeto. Talvez tu goste também. É um projeto curto, né? Porque é uma beta, é uma demonstração, mas quando o Cavaleiro deve gostar. Ah, com certeza, cara. Tem um fangame de Cavaleiros que eu lembro que eu vi na época, cara. E o cara eu acho que nunca continuou esse game. Só, eu não sei nem se teve demo jogável na época. Eu só vi um vídeo. Era uma coisa, uma visão meio top view, tipo Diablo, só que um pouco mais próximo. Né? E você começava com. Mostrava lá o Seiya, ainda com a roupa do treinamento dele na Grécia, enfrentando o Cássio. Eu não sei se você chegou a ver isso. Não faço nem ideia. Putz, cara, eu vi isso na época. É uma visão diabo, não vi não. Se os caras tivessem feito essa parada na época, tipo, sei lá, se tivesse lançado. Porque até hoje, oficialmente, não existe um jogo bom de Cavaleiros do Zodíaco. Me desculpe se alguém gosta aí dos jogos de PS2, essas paradas. Eu acho aquilo ali uma bela de uma porcaria. Se os caras tivessem feito essa parada aí completa, nossa, ia ser o melhor jogo de Cavaleiros até os dias de hoje. Eu lembro que o do PS2 eu gostava de jogar para ficar vendo os golpes, mas não a luta em si. A luta em si era escrito. Tá, deixa eu ver como é que é a barra cheia, a barra cheia. Ficava só testando os golpes. Sério. Mas a luta não era um Dragon Ball da vida. Era lento, cara. Pronto, eu não gostava de assistir o Dragon Ball, mas adorava os jogos de Dragon Ball. Curioso. Eram bons jogos. Dragon Ball, ele consegue sair um pouco da coisa do fã e alcançar um público mais alto, sabe? Porque época do PS2 teve muito jogo bom de Dragon Ball. E aí, comparado com esse do Dragon Ball, o Cavaleiro era um lixo, realmente. Ele lá, do Play 2. Graficamente era um jogo feio, tirando algumas coreografias que era até interessante de ver.
E o jogo era lento, travado, e era um jogo que arregaçava analógico de controle também. Puta que pariu, viu? Ah, pra ressuscitar, é verdade. Tinha que ficar. Era o trauma de dono de locadora, cara. Isso aí. Atena! Atena! Até, né, você tinha que ficar massacrando lá o analógico lá pro maluco levantar, cara. Eu conheci uns caras de locadora que eles baniram tanto o jogo de Cavaleiros como o jogo de Dragon Ball, cara. Porque eles não estavam dando conta de arrumar controle, que os caras ia pra locadora, não tinha menor cuidado, né? Arregaçava mesmo os analógicos dos controles. É, controle dos outros. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Seja em meio a essa produção de jogos, você já contou alguns perrengues que você passou, seu site já caiu e tudo mais, mas eu queria saber de você quais são assim, os principais desafios para quem produz esse tipo de fangame? Olha, eu acho, o que eu sinto de vários projetos é que a pessoa quer fazer um projeto, certo? Uhum. Ela não foca em inimigo. No caso do fangame, eu tô falando um beat'em up, né? Beat'em up. Ela não foca em inimigo e cenário. Ela quer só ficar fazendo herói. E aí, quando você vai ver, o cara me mandou um vídeo já que tava fazendo um Samurai Shadow, tinha 10 heróis e um cenário e um inimigo. Aí eles fez a parte divertida, que é fazer os heróis, aí na hora da parte chata, o projeto trava. Sei. Porque aí não vai ter uma paciência. Então, a parte difícil que eu vejo dos projetos é você focar na parte chata também. Fica alternando, sei lá. Uhum. Porque ninguém vai querer te ajudar a desenhar cenário, a desenhar inimigo. Então foca nisso daí, porque essa parte realmente, sei lá, eu consigo, eu fico, sei lá, ou vendo podcast, ou vendo vídeo, às vezes assistindo filme, e eu fico desenhando e assistindo filme, por exemplo. Que aí eu consigo não ser tão chato o processo, né? Uma coisa que eu. Mas eu vejo muito projeto peca nisso, que eles não conseguem fazer a parte chata, porque é um processo lento, é um processo demorado, e que o pessoal não consegue focar. Acho que o desafio grande é esse aí. Uma coisa que eu percebo até conversando aqui contigo é que, tipo, você não quer só fazer. Pegando, por exemplo, o Thundercats que você citou. Você só não quer fazer um jogo onde, tipo, você controla um personagem com sprite do Thundercats e só isso. Você quer dar uma razão para aquele jogo existir. Tipo, é um jogo do Thundercats, mas ele tem que ter um sentido. E parece que muita gente só pensa nisso. Ah, tá aqui, tem os sprites daquele desenho, daquela série que eu gosto muito. Mas, tipo, morre ali, né? Tanto que as ideias falam, faz o Thundercats igual o Caverna do Dragão. Não, mas eu não quero fazer igual. Poxa, quero fazer uma coisa. Senão eu jogo o Caverna do Dragão. Eu quero fazer trocando de personagem igual o Caverna, eu jogo o Caverna. Quero fazer uma coisa diferente, sei lá. Não decidi ainda como vai ser o Thundercats, não, mas tá na prateleira ali. Cara, eu pensei aqui numa parada aqui. É porque eu não sei se você é fã do negócio também, né? Mas você aceita uma sugestão de um possível jogo Sim, futuro? claro, pode mandar. Churato. Nossa, realmente, não sou fã de Shurato. Não é, Eu né? conheço muito pouco. Eu sei quem é o boneco, mas não. Putz. E isso acaba sendo importante, porque imagina você fazer um projeto que vai passar, vamos arredondar, de 6 meses a um ano, sei lá, Uhum. de uma coisa que você não gosta. Acho que não dá, né? Eu não conseguiria fazer um jogo do Dragon Ball porque o pessoal quer muito Dragon Ball faz sucesso, não sei o que. Não conseguiria. Não, Passar 6 meses ou um ano focado em algo que você não é fã. não dá, cara, não dá. É, tipo, eu perguntei justamente se você era fã por causa disso. É porque Sim. eu volto naquela história que eu comentei no começo do podcast, quando a gente via certas coisas fazendo sucesso aqui no Brasil e você não tinha noção de que aquilo só fazia sucesso aqui e não fez nenhum sucesso lá fora. Churato é isso, né, basicamente. Churato é um anime com 30 e poucos episódios que foi cancelado porque não fez sucesso. E que aqui no Brasil deu certo porque eu já conversei até com o Eduardo Miranda, que foi o cara que trouxe Cavaleiro do Zodíaco aqui pro Brasil. Ele conta a história que basicamente queriam alguma coisa similar a Cavaleiros do Zodíaco. Então veio Shurato, Samurai Warriors, essas paradas. E na época eu ficava querendo um jogo de Shurato. E nunca encontrei, por motivos óbvios. E isso é frustrante. Eu lembro de. Por exemplo, o que eu gostava era o Giban.
Digimon eu gostava, que era quase um Robocop, né? Sei lá. Uhum. Mas eu lembro de assistir Churato, que veio logo justamente pegar o pessoal órfão de Cavaleiros, eu lembro disso. Mas não me pegou. Eu acho que eu tinha um bonequinho, ele branco, não tenho certeza. O seu tinha, ou se um vizinho tinha. Eu tinha uns bonequinhos Mas. pirata. Ah, devia ser também, devia ser. Aqueles que a gente comprava na feira, sabe? Mas era legal, cara. Você montava a armadurazinha, tinha as pecinhas e tudo mais. Era bem feitinho, não era um negócio jegue, sabe? Mal feito. Não, mas o do Churato que eu lembro era todo plástico, não tinha, saía armadura, não. Eu tinha um Cavaleiro do Zodíaco que saía armadura, que eu acho que era Libra. Sei lá, porque não era que eu queria o de Libra, nem meu signo é Libra, mas foi o que a minha mãe achou. Ó, achei esse daqui, então tá ótimo. É que na época também era uma treta achar esses bonecos também. Era difícil. Um que eu tinha a coleção completa era dos Power Rangers. E troca a cabeça lá, Isso, aqueles que viravam a cabeça. clássico. Eu tinha até repetido, porque teve uma vez que meu pai comprou um repetido, e teve uma vez que uma tia minha foi me dar de presente, ela não sabia nem que eu tinha coleção nem nada disso. Ela só chegou, pega aqui. Eu falei, legal, obrigado. E, tipo, eu já tinha, não, obviamente, eu era criança, mas eu tive o bom senso de não dizer que eu já tinha. Mas aceitei de bom gosto e tá lá, né? Ficou lá. Era dois azuis que eu tinha. Aí, na época, eu acho que não era nem comum, o pessoal ir trocar brinquedo, levar nota, essas coisas. Hoje em dia o pessoal troca, mas É, antigamente nem tinha essa noção. Né? e tipo, pô, eu já tinha a coleção completa naquele tempo. Eu ganhei a parada repetida e não me incomodei. Falei, legal, mais um pra coleção, pra brincadeira aqui. Eu lembro quando eu era criança, o meu sonho era bonecos da X-Men e não existia, quer dizer, existia, sei lá. Não sei onde existia, mas na cidade que eu morava não existia. Então eu pegava os comandos de ação e fazia de conta que era um X-Men. Uma parada que na época eu queria muito. E é um negócio que eu ainda queria. É porque é muito caro. Mas eu queria ter pra colocar na minha prateleira hoje. Era o boneco original do Buzz Lightyear. Ah, aqui em casa tem um, que eu dei de Natal pro meu filho. Quanto você pagou Já, nessa brincadeira? então, acho que tem uns 10 anos. Na época foi uns R$ 300. Não, hoje tá com certeza uns R$ 1.000, cara. Um preço que obviamente eu não pagaria num boneco desses, mas que assim, que tipo, que eu tinha vontade de ter uma parada dessa, assim, é igual o do filme, né? Que você aperta os botões. Sai a luzinha da mão, fala quando aperta os botões no peito, aperta, abre as asas. Eu vi. Foi um presente de Natal, hein? A gente falou de desafios, né? Mas assim, tipo, todo desafio ele também vem acompanhado dos aprendizados. Quais foram os aprendizados que você obteve aí depois de fazer. Você tem um bom número de fangames feitos, eu tava vendo ali no seu site. Quais foram os principais aprendizados que você pode destacar aí pra nós? Assim, na questão de desenhar, você vai aprendendo técnicas, né? Mas aí é a coisa mais prática. Você vai desenhando cada vez mais rápido, porque você vai se organizando. Isso aí é na prática, né? Mas o aprendizado que eu tive assim foi paciência, de você focar no processo. Você não olha para o jogo pronto, esquece o jogo pronto, foca no que você está fazendo agora. Porque aí lá na frente vai ficar pronto. Porque se você ficar olhando para o futuro, ficar imaginando o jogo final, vai demorar tanto. Então esquece o final e foca no que está fazendo agora. No Golden Axe, eu não pensava, quantos personagens vai ter, quantas fases, não sei. Quero fazer esse boneco e esse personagem. E quando eu terminar, agora eu quero fazer isso. Então, acho que o que eu aprendi foi isso, a não olhar para o fim do caminho. Olha para o que você está fazendo agora e foca nisso. E outro aprendizado que eu tive, porque tu até citou o perfeccionismo do Mega Man lá, eu boto data para lançar o jogo. Porque se eu tenho uma data, quando vai chegando perto, eu vou cortando o que não é. Não, isso daqui não é tão importante. Uhum. Não, tá, isso daqui eu posso cortar. Porque se você é perfeccionista e não tem data, você, não, então eu vou fazer tudo, faço isso, faço aquilo, lança quando estiver pronto. E aí você vai adiando. Então eu boto a data. Por exemplo, eu estou fazendo uma atualização do jogo da Lei da Justiça, eu quero lançar em junho. Então, se surge uma ideia, não, isso daqui corta porque vai tirar tempo. Isso daqui, então eu lanço data para o lançamento dos projetos. Às vezes atraso, mas geralmente o meu atraso máximo é um mês. Aceitável. Porque o pessoal atrasa aí de fangame. Por exemplo, o Caverna do Dragão eu marquei, sei lá,
um dia, foi 2 semanas depois. E por quê? Porque aí tinha coisas que eu deixei de fora do Golden Axe, que foi o último lançamento que eu fiz, que era para, se eu for botar isso, aí quando tiver isso vai surgir outra coisa, e você não termina o projeto. Então eu boto datas, que é para ter um dia para terminar, e foco no que eu estou fazendo agora, não foco no produto final. E aí quando chegar perto do final, você vê o que é que você corta, o que não corta, enfim. Você não cansa o seu público, né? Porque eu acho que, pegando até o exemplo do Mega Man X Corrupted, eu sei que quando esse jogo sair, vai ter muita gente jogando, a fanbase de Mega Man é muito forte, principalmente porque é uma fanbase muito carente de jogo novo, né? Então, com certeza vai ter muita gente jogando. Mas quantas pessoas que estão acompanhando esse projeto, sei lá, desde o início, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, que já não abandonaram o barco desse projeto, né? Tem isso também. Você falou uma parada aí que eu acho que é muito importante, que me lembrou que eu acho que foi por isso que talvez eu nunca tenha concluído nenhum projeto meu no RPG Maker na época. Porque você tá falando aí, comecei a vir um flashback na minha cabeça, e eu pensando, caramba, mano, sempre que eu começava um projeto, eu realmente sou desses. Eu iniciava e eu ficava falando, que vai chegar em tal parte, eu vou fazer aquilo, e aí chegando lá perto do final, eu vou concluir desse jeito. E acabava que eu nunca chegava nessas partes. Tipo, o projeto morria ali ainda no começo. Um projeto bebê, por assim dizer. O Caverna do Dragão, o pessoal perguntava, vai ter Tiamat? Eu não sei. Vai ter o Vingado? Não sei. Eu tô fazendo agora aqui, ó. Tô fazendo essa parte aqui. É melhor. Quantas fases? Não sei. Eu tô fazendo aqui, ó. Aí eu comecei a fazer várias fases, aí quando tava mais ou menos pronto, tá, agora eu vou organizar. Não, pera, essa fase aqui que eu fiz pra ser a quinta fase, eu vou botar, vai ser a segunda, porque aí, sei lá. Aí depois que eu vou montando quebra-cabeça, quando eu já tenho muita coisa feita. Na primeira eu vou produzindo. Se fosse um projeto grande, um triple A da vida, aí realmente tem que ter um planejamento. Mas como estamos falando de um fangame, de algo que você vai fazendo conforme o seu tempo, até porque eu imagino que o seu tempo não é dedicado 100% a isso, você tem outras responsabilidades também. É, e pelo que você fala, é mais uma diversão também, então tem que ir de acordo com o que o seu tempo permite. Sim, sim. Depois da pandemia, até menos, porque eu tinha um emprego que trabalhava bem mais, né? Depois da pandemia diminuiu, porque é prestação de serviço. Aí foi na pandemia que eu passei a me dedicar bem mais aos fangames, e aí surgiu o pessoal nos apoios. Aí foi uma dedicação grande, e aí o pessoal veio junto. E aí, com esse pessoal apoiando, eu posso passar mais tempo ainda dedicado a esses projetos, né? Não é 100% ainda da renda, acho que fica ali, mas já está ali nos 50% da minha renda hoje vem dos apoios aqui dos fangames. Que você... E aí, com esse apoio, você fica estimulado a continuar fazendo, né? E foca, e agora que eu como ter esse apoio, eu não posso deixar isso para trás, esse pessoal também. Eles querem, e eles não estão mandando eu fazer isso e aquilo. Eles estão financiando para eu fazer o que eu quero fazer, olha que maravilha. Então, eu faço mais estimulado ainda e focado no processo que eu sei que na frente eu vou lançar. Eu estou fazendo agora o Alien vs Predador. Olha aí. Então, eu pego assim, hoje eu vou fazer inimigo, que eu sei que é chato, aí fico só fazendo inimigo. Ah, vai ser em que fase? Não sei, estou só fazendo aqui. Vai ser quantos? Não sei, estou fazendo só os aliens. Alien. O pessoal fica me fazendo pergunta, vai ter isso, vai ter isso, não sei. Calma, eu estou aqui ainda. Lá na frente a gente vê como é que vai ficar. É que também a galera precisa entender o seguinte: quem entende da parada é você. Tudo bem, às vezes pode ter um ou outro que entende de desenvolvimento de jogo. Mas tem muita gente que não entende como é que funciona essa parte. Então não adianta também ficar dando muito pitaco em cima do que tem que ter e do que não tem que ter. Porque às vezes a gente não sabe se aquilo é viável, né? Pra ser produzido. Não, mas outra coisa é que os pitacos são bem-vindos, porque às vezes de nove que não dá em nada, às vezes sai uma boa ideia. Ah, sim. Então, eu sempre não, pode mandar ideia, manda, não sei o que às vezes vem muito, opa, essa ideia aqui. Porque se a pessoa manda uma ideia e você corta ou é ríspido, ele não vai dar mais ideias. E às vezes vem uma ideia boa dali, não se sabe, né? Tem que saber filtrar, né? É porque tem realmente aquela galera que só quer realmente dar sugestão, acha que aquilo é uma coisa muito simples, mas às vezes aquilo é mais trabalhoso do que o que ela pensa, né?
Então, isso é comum. Isso tem muito. Faz isso, faz aquilo. Uma das coisas chata do Retro Game Adventure é o que eu pedir, bota o meu youtuber favorito, bota fulano. Recebi muito disso. Muita gente que eu nem sabia quem era. E às vezes você também não tem um contato com aquela pessoa, né? Não tem. Tipo, eu sei disso porque eu tento chamar pessoas aqui pro podcast, né? E tem pessoas que simplesmente são impossíveis de você sequer ter uma comunicação com ela, né? Quem dirá fazer um contato profissional de alguma coisa. Engraçado que nessa eu entrei em contato, não, a pessoa entrou em contato comigo porque foi muito antes de Flow existir. O Igor 3K entrou em contato comigo, bacana esse joguinho aí, se quiser participar, quero sim, tal, vou gravar os áudios. Isso não existia nem Flow ainda, né? Sim. Hoje acho que não dá para acessar o Igor, sei lá. Você foi na BGS no ano passado? Eu fui um dia. Eu encontrei com o Igor na BGS do ano passado. Hoje, o Igor anda numa BGS dessa com uns 3 caras do lado dele, eu acho 3 seguranças assim, do lado dele. Eu acho que eu vi, mas ele no aquáriozinho lá tinha um Flow dentro lá. Tinha. Eu vi no aquário, andando pela BGS, eu não vi, não. Eu vi ele passeando pelo stand indie. Bacana. Lá testando os jogos indies e tudo mais. Só que, assim, tipo... obviamente, né? Ele, não é que ele mudou a personalidade dele, não, nada disso. É que quando você tem um crescimento tão... tipo, de uma esfera tão gigante como foi o Flow para o que ele fazia antes... A coisa muda de figura, cara. Tipo, eu tenho consciência que se esse projeto que eu faço aqui, se ele tivesse sido feito há 3, 4 anos atrás, eu hoje conseguiria acessar determinados criadores de conteúdos que hoje são inacessíveis. Tem um pessoal que cresce a nível... Você não dá mais, nem consegue, porque é muita mensagem e tal. Imagina quanta mensagem não tem numa DM dessa daí. Exatamente. E tem criador de conteúdo hoje que, tipo, eles já até sofreram ameaças de outras pessoas e tudo mais. Então, por conta disso, eles bloquearam qualquer tipo de comunicação, meio de comunicação. No Instagram, mensagem direta, no Twitter, todas essas coisas. A única coisa que eles deixam ali é o e-mail deles. E para você conseguir fazer eles ver um e-mail deles é complicado. Então. E provavelmente não é dele, né? Provavelmente Quer dizer, não. é dele, mas não é ele que lê. Não é ele que lê. É o assessor. É. E muitas vezes o assessor não vai olhar para um projeto pequeno como esse, porque o assessor está interessado em viewers, em números, né? E eu ainda não tenho isso para oferecer. Teve uma época, justamente há uns 3 anos atrás, que o Igor e o Monark, eles iam em vários podcasts, mas do formato de vídeo, né? Isso. Eles iam mesmo nos pequenos para ajudar a promover a cena de podcast. Mas eu vi eles indo em vários podcasts. Se você pegar podcast aí, tem Igor e Monark em podcast com 1000 views. Sim. São os antigos aí. Tipo, eu não duvido que eles faziam isso. Hoje em dia eu acho que não. Né? Não, hoje não. O Monark, por motivos óbvios. Sim, o cenário é outro. E o Igor também, né? Tipo, o cara praticamente assumiu o Flow sozinho. Imagina o tanto de responsabilidade que ele tem hoje, que não é só o Flow. É outros projetos que ele participa e, além do mais, ele é praticamente o dono daquela empresa toda. Então, imagina a agenda de um cara desse. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Meu velho, primeiramente, quero agradecer aqui pela sua presença, pela sua participação, por você ter reservado esse tempo para bater esse papo comigo. Espero que para ti tenha sido uma boa experiência, como foi para mim. Foi muito legal conversar sobre esses assuntos de retro gamer e jogos contigo. E vou deixar o microfone aberto agora para você fazer a sua divulgação para nós, onde as pessoas podem acessar seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. O microfone é seu. Pô, Alfredo, foi um prazer participar aqui, conversar não só sobre jogo, também a gente falou muito de desenho animado, boas lembranças que a gente trouxe no passado aí. Então, pessoal, eu faço fangames, né? Fico fazendo jogos de fã, Marvel, DC, Caverna do Dragão, Dragon Ball não, mas muita coisa bacana. Todos os meus projetos você encontra no zevitor.com, aí lá vai ter personagem de Mugen e tal também.
E tenho no YouTube, procurar Z Vitor no YouTube, você vai achar o que eu estou fazendo de mais recente. Né? Sempre que eu estou fazendo, eu lanço um vídeo mostrando o que é que eu acabei de fazer na semana, ou testando e tal. Geralmente personagens de jogos, eu vou botando passo a passo na produção dos jogos. E no Twitter eu posto fotos do que eu estou fazendo. Então, basicamente, eu uso essas três. Né? O site, para fazer o download, você vai no site. Para ver os vídeos do que eu estou fazendo tem no YouTube. E postagens de imagem ou coisas aleatórias no Twitter. Obrigado pelo espaço. Precisando, estamos por aqui. Tamo junto. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, cliquem no botão de seguir aí no Spotify. Também estamos no YouTube. Se inscrevam, deixem o like, ativem as notificações. E também nos sigam nas redes sociais, porque é lá que eu posto tudo o que é relacionado ao podcast. Agenda da semana, quando sai um episódio novo também publico lá. Enfim, por lá vocês ficam por dentro de tudo e também podem conversar comigo se assim vocês desejarem. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spider-Cast. Até lá! Você escutou Spider-Cast, o podcast de cultura geek.